como se os idealizadores do evento e algumas mídias quisessem normatizar uma coisa que não importa de que ângulo você olhe. É impossível de ser normatizado. Eu quero falar para vocês sobre uma história que aconteceu na semana passada e eu fiquei com isso na cabeça e eu queria saber a opinião de todo mundo que assiste aqui o canal. Eu tô falando daquele desfile que ocorreu, se eu não me engano foi em Cuiabá, né, Cris? Acho que sim. Foi um desfile para, de certa forma, expor crianças para adoção. Vocês estão sabendo disso? Comentem aí embaixo. Então, o que aconteceu? Saiu até no Fantástico, domingo, uma reportagem a respeito. Eles fizeram esse desfile, porque segundo os organizadores, na verdade o que eu vou falar aqui não é dos organizadores não, isso é um fato mesmo. O déficit, né, na adoção de crianças acima de 4 anos, crianças mais velhas, é muito grande, né? A maioria das pessoas que querem adotar, elas têm preferência por crianças abaixo de 4 anos. Então é muito difícil que uma criança mais velha, e quanto mais velha e adolescente, mais difícil que ela consiga pais adotivos e um lar. Agora sim, então, as pessoas desse orfanato, elas idealizaram esse desfile e, inclusive, eles contam que é a segunda edição, né, que já aconteceu. Para quê? Para que as pessoas interessadas em adotar crianças fossem até o shopping, no caso é o shopping, acho que é Pantanal Shopping, fossem até lá e as crianças desfilassem numa passarela para que, segundo, novamente, os idealizadores do evento, tivessem mais visibilidade, para que essas crianças mais velhas tivessem visibilidade. Então, o que acontece, gente? Quando a gente quer dar visibilidade para determinado assunto, para determinada causa, esse termo visibilidade, ele compreende muito mais do que expor crianças num desfile e objetificar crianças no desfile, por vários fatores. Vamos pensar aqui. Primeiro, essas crianças estavam com roupas especiais, né? Eles comentaram, eu não sei se maquiadas, mas pelo menos com o cabelo diferente, o cabelo feito. É como que se eles tivessem que maquiar essas crianças para que elas chamassem a atenção. É isso que eu penso. Né, dos futuros adotantes. Eu não sei se existe essa palavra. Vocês estão entendendo? Isso é muito cruel. Porque a criança, numa situação de adoção, e por tanto tempo, ela já foi abandonada pelos pais, ela já tem esse trauma do abandono, e psicologicamente a criança nunca vai achar que os pais a abandonaram, e sim, lá no fundo, elas imaginam que elas não eram boas o suficiente para ter pais. E isso persiste. Conforme elas não são adotadas, esse sentimento, eu não sou bom o suficiente, vai se reforçando no psicológico da criança. Então, eles colocarem as crianças numa situação que é completamente diferente do dia a dia delas, reforça também esse sentimento que o que eu sou no meu dia a dia, sem essa produção, não é suficiente. Isso é muito cruel. O que é cruel é que assim, eles falaram na reportagem que na edição passada teve gente que foi adotada por causa do desfile. Sim. Agora imagina quem não foi. Exatamente. Os fins nesse caso... Como é que fica? Não justificam os meios, né? Segundo os organizadores, eles disseram, isso realmente apareceu na reportagem, que 2 crianças, se eu não me engano, foram adotadas na última edição do desfile, lembrando que essa é a segunda, tá? Então assim, ok, 2 crianças foram adotadas. Agora você imagina o resto das crianças que participaram do desfile e não foram escolhidas. É muito complicado, a gente está julgando pela aparência. Num desfile de moda, quando você vai expor a roupa de um artista, de um estilista, é a aparência que está em primeiro lugar. Mas quando você está procurando uma família, uma adoção, são tantos fatores muito mais subjetivos para que as crianças sejam, de certa forma, escolhidas pela aparência.
por aquele único momento, nesse caso, os fins não justificam os meios. Aquilo que eu falei para vocês, né? Eu achei que a reportagem do Fantástico deu uma normatizada. Deu sim, muito. Na situação, e as próprias pessoas que realizaram o evento se justificaram falando que sim, eles conseguiram adoção com isso, mas gente, e as crianças que não foram adotadas? A questão é essa, esse problema é quem não foi adotado, quem não conseguiu, imagina como fica a cabeça. Foi rejeitada mais uma vez, realmente eu não me enquadro, não importa o quanto eu tente ser melhor, não sou suficiente. É tudo Cara, isso cria uma bomba na cabeça da criança, é uma coisa... Gente, é um assunto muito sério. Isso não dá para ser resolvido com exposição, com desfile. E outra coisa, se você for pensar num contexto histórico mais profundo ainda, isso é o que a mídia internacional falou muito a respeito. Aqui no Brasil e outros países, né, que passaram por esse regime escravista, os escravos na época eles eram expostos para serem comprados. E aí, as pessoas que compravam outros seres humanos... Gente, não está muito longe não, tá? Da nossa realidade, do nosso hoje não, né? O que acontecia? Eles compravam pelos dentes, eles compravam pelo porte físico, porque era uma pessoa que ia poder trabalhar. Muitas vezes, as mulheres eram compradas assim, pela beleza. Se tinham boas ancas na época, né? Quadris largos, porque isso queria dizer que elas iam produzir novos escravos. Então, se você for pegar isso num contexto histórico, esse evento, gente, é bizarro. Fica próximo, entendeu? É por isso que eu falo, é tão importante que as pessoas estudem, que as pessoas entendam a história, que as pessoas entendam outros contextos, de outras épocas. Eu imagino, se na cabeça dessas pessoas que organizaram e idealizaram esse evento, passou em algum momento questionamentos como esse. Que é louco, né? Assim, porque eu acho que deveria ter alguém que falasse assim, gente, peraí, será que isso não tem a ver com aquilo? Será que não vai dar a impressão será que o fim justifica os meios? Mas esse meio que envolve tanta coisa, será que a gente não está tendo aqui uma atitude superficial para querer gerar visibilidade para essas crianças? Mas é aquilo que você falou, Carla. Eu acredito que não tem uma maldade em quem quis fazer isso. Acho que foi uma boa intenção. Isso eu tenho mas certeza. É necessário que se tenha contexto histórico das coisas que você vai fazer, porque você está pondo principalmente crianças numa situação vulnerável, expondo. Então a gente tem que se pensar muito bem. Contexto histórico, contexto psicológico, entendeu? E vários outros fatores que são tão subjetivos que nem dá para falar aqui rapidamente no vídeo. Eu acho que isso foi meio que não pensado, né? Infeliz, eu diria. Foi um ato infeliz. Mas é isso, gente. Me digam o que vocês acham dessa situação. Já faz um tempinho, né? Mas um tempinho não, é que hoje em dia as coisas acontecem tão rapidamente que uma notícia da semana passada parece que já é uma coisa que todo mundo esquece. Mas realmente eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, essa pulga foi me sugando e ela tava desse tamanho. Eu falei, não, eu quero conversar aqui com vocês também, né? O canal tem muitos assuntos leves, a gente mostra o nosso dia a dia, com bom humor, para que todo mundo assista, relaxe, tenha um bom momento, mas por que não também momentos de reflexão como esse? Eu acho que é importante para todo mundo, para que coisas assim não aconteçam novamente.